Bom, Charles dos Santos, condenado a 17 anos de prisão por envolvimento nos atos do 8 de janeiro, ingressou nesta sexta-feira com uma ação para pedir que o ministro Alexandre de Moraes seja impedido de julgar os casos dos réus ligados aos tumultos em Brasília. Nesta semana, advogados de presos do 8 de janeiro pediram que Moraes se declare suspeito e impedido de julgar a ação penal ligada ao caso. O documento utiliza como fundamento a entrevista de Moraes ao jornal O Globo, na qual ele afirmou que haveria um plano para sequestrá-lo e matá-lo. Os advogados ainda pediram a apresentação de provas referentes ao plano para matar o ministro no prazo de 48 horas. Como não houve manifestação por parte de Alexandre de Moraes, o advogado de Charles dos Santos ingressou com as arguições de suspeição e impedimento de Alexandre de Moraes, que foram dirigidas ao presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso. Alexandre, quero te ouvir. Nós comentamos aqui nesta semana esses pedidos que foram feitos por alguns advogados de presos do 8 de janeiro pedindo a suspeição e o impedimento de Alexandre de Moraes como relator desses inquéritos do 8 de janeiro. Além disso, eles pediram para que o ministro apresentasse provas do plano para sequestrá-lo e matá-lo. Pediram aí em 48 horas que ele apresentasse essas provas. Diante do silêncio do ministro Alexandre de Moraes, agora mais uma nova ação, mais um novo pedido é apresentado ao Supremo, esse dirigido ao presidente Luiz Roberto Barroso, pedindo novamente o impedimento de Alexandre de Moraes como relator dos casos. Bom, eu não sei, o pedido mesmo, não sei se é feito ao Papa ou a Deus diretamente, porque ao Senado não adianta mais, né? Porque é preciso ir lá nos primórdios. É esse o juiz natural? É esse o juiz competente? Não é. É a primeira instância, né? E lá no artigo 5º, que é o mais importante da Constituição, porque ele traz as garantias fundamentais, diz lá no inciso 37, não haverá juízo ou tribunal de exceção, né? Além disso, naquela entrevista do ministro Alexandre de Moraes, que preside o inquérito, que faz tudo, né? Ele antecipou julgamentos, né? Então, ali já fecha as portas, mas essas portas não deviam ter sido abertas lá atrás. Tá tudo errado desde o início. Tá cheio de jurista demonstrando isso, mas só que não adianta. Eu não sei por que não adianta. Aliás, nós sabemos todos por que não adianta, porque o Senado, que é o único órgão que está acima do Supremo, não faz nada, né? Porque o Supremo está acima do Conselho Nacional de Justiça, né? Que está acima de todos os demais tribunais, menos do Supremo. O Supremo é o Supremo, né? Mas é isso que temos hoje aqui no Brasil, né? Eu não sei como a Ana Paula consegue explicar para os seus amigos americanos o sistema do judiciário brasileiro hoje, né? Não sei como. Ana Paula, meu Deus do céu, né? Por mais que você explique, ninguém vai entender, né? Porque não é assim que funciona, né? E tem lá direito à ampla defesa também, né? Aí há pouco se falou aí do advogado que foi impedido de fazer a defesa. O julgamento é feito assim aos coletivos, como se fosse União Soviética e tal, de tudo à distância, não tem olho no olho, né? Não é possível que se tenha tanta empatia por um preso comum que foi assaltado, que a juíza olha, meu filho, você está tremendo, toma um cafezinho, traz um paletó. Essa é a empatia. Menos com as pessoas. Eu acho que tem que punir, mas, gente, o sujeito foi lá, quebrou, pune, né? Mas a punição parece que é uma vingança política. É assim que está acontecendo, é essa a impressão que se passa. Dá uma pena enorme desse país.
Ana, eu quero te ouvir e aproveito para trazer aqui nesse pedido que foi apresentado por um dos advogados aí de um dos presos do 8 de janeiro, que inclusive foi condenado a 17 anos de prisão. Eles trazem o artigo 252 do Código de Processo Penal a respeito do impedimento de um magistrado, que diz o seguinte, o artigo: o juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que ele próprio ou seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral ou até terceiro grau, inclusive, for parte ou diretamente interessado no feito. Só para a gente lembrar da última aqui do ministro Alexandre de Moraes, que concedeu uma entrevista dizendo que ele teria sido vítima de um suposto plano para sequestrá-lo e matá-lo. Se ele é vítima de um plano, ora, ele é parte no processo. Estaria impedido aí, de acordo com o Código de Processo Penal. Mas o horror disso tudo é que nós agora temos acesso ao Código Penal, à Constituição, a gente sabe ler, né? Colocamos 1 mais 1 igual a 2. O Alexandre Garcia sempre traz a Constituição aqui nas participações dele às sextas-feiras e parece que estamos falando exatamente para ninguém, né? As imagens da Itália também até agora sumiram, ninguém questiona, ninguém insiste. Agora, Paula, 2 pontos sobre a participação, né, o Alexandre de Moraes como vítima nesse imbróglio todo, nesse inquérito todo. A pergunta que não quer calar na minha cabeça: quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas? Essas pessoas estão presas? Porque, olha, se essas pessoas não estiverem presas dentro das centenas e centenas de presos do 8 de janeiro, nós temos que ter medo, Paula. Essas pessoas, elas têm outros planos de enforcar outros políticos, outros ministros. Isso é perigosíssimo. Eu acho que o brasileiro tem direito de saber quem são essas pessoas e se essas pessoas estão encarceradas. A Polícia Federal, que bateu na casa do deputado Jordi ontem, né, com fuzis e armas, a Polícia Federal sabe quem são essas pessoas ou não? Ou os terroristas aí, no caso, são só os do 8 de janeiro, deputados supostamente envolvidos? A pergunta também é para a Polícia Federal, porque nós temos direito de saber quem são essas pessoas. Porque, olha, enforcar, um plano para enforcar um ministro da mais alta corte no Brasil, isso é terrorismo, Paula. O Brasil tem o direito de saber quem são essas pessoas. E fecho perguntando ao Congresso: e aí? Vocês não vão fazer nenhum tipo de pergunta oficial, sem notinha de repúdio, sem manifestação em rede social, ação ali, cobrar da Polícia Federal, cobrar do Alexandre de Moraes? Quem são essas pessoas? Porque eu estou com medo, Paula. Eu não quero acordar com a notícia de que o político A, B ou C está enforcado na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Augusto? Nós estamos mencionando neste programa frases de grandes políticos, né? Então vale a pena repetir a frase conhecida, né? Do Tancredo Neves: a esperteza, quando é muita e fica grande, come o dono. O Alexandre de Moraes se enrolou na própria esperteza. Eu sempre pergunto, quando eu escrevo sobre o 8 de janeiro, assim, não foi golpe. Pelo seguinte: o que eles fariam no dia 9? O que deveria acontecer no dia 8 para que houvesse a segunda etapa no dia 9? Depredação dos prédios, as três sedes dos poderes. Tá bom. Digamos, então, que teria sido o assassinato do Alexandre de Moraes. Então, ele tem de provar. Ele não pode fazer uma afirmação dessas sem ter as provas. Sem ter as provas. É evidente, porque isso é gravíssimo. É gravíssimo. Ele só pode fazer essa afirmação se ele tiver todos os dados. Como ele está investigando há 1 ano, em 1 ano alguém competente do FBI aí descobre 300 casos semelhantes. Ele, se ele provar
que um dos desdobramentos seria o enforcamento dele, praça pública ou numa rodovia, então ele não pode ser juiz. Nem o Supremo pode ter coragem de fazer uma coisa dessas. E é uma grande chance para que o Barroso, a quem foi endereçado o recurso, mostre que de fato há segurança jurídica e a Constituição é cumprida. Se ele fizer isso, ele está impedido, o Alexandre, se ele provar que havia mesmo esse plano. Se ele não responder nada e não provar nada, ele tem de se incluir imediatamente no inquérito das fake news. Portanto, não há uma terceira opção. Tá? Ou ele está sofrendo aí de excesso de imaginação, e isso é perigoso, sobretudo num juiz, ou ele é mentiroso. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, né, Augusto? Agora 19h25 minutos. Gostei dos advogados. Gostei dos... É assim que deve agir um advogado combativo.